paraplégico, quando na fase final, que foi muito difícil, né? Então não tinha dolorosa, como. né? Então, isso quando eu ia mexer nos papéis para ver, eu não conseguia. Então eu precisei que passassem 19 anos para poder ter condições de abrir as gavetas da minha memória. Agora, eu vou fazer uma pergunta bem íntima. Sim, eu sou dessas, viu? Amor sem Mentira. limites. O marido atual não ficou com ciúme, não? O meu seu- namorado É. atual, Sim. Olha aí, namorado. ele está há um ano morando em Portugal. Então, há um ano, até isso foi bom, porque como é que eu iria escrever um livro contando a história de Carlos Alberto, olhando para a cara dele? Era impossível, né? Então, ele faz um ano que está em Portugal, e como eu tive esse tempo de um ano, eu consegui realmente escrever o livro que eu sonhava há muitos E anos. reviver esse amor, né? Exatamente. Agora, dona Miriam, Amor Sem Limites, Minha Vida com Carlos Alberto. Começa, eu vi aqui na capa, né, do livro, a foto do casamento. A história começa a partir daí do casamento? Não, eu conto inclusive toda a história da minha família, a origem da minha família, a história dos meus familiares que migraram para o interior de São Paulo, que foram tentar a vida lá, ainda eu muito pequena quando eles foram, que minha mãe era uma família de 11 filhos e só a minha mãe ficou no Rio Grande do Norte. Os 10 irmãos foram morar no interior de São Paulo e eu conto todo esse êxodo da família para lá e conto também toda a história da família dele. Eu conto a minha história, a história da família dele e a nossa história, como nós nos conhecemos, como foi o nosso início de namoro. E como foi que vocês conheceram? Nós nos conhecemos numa festa de São João, na escola profissional, onde hoje é a Assembleia Legislativa. Olha. Ali era uma escola profissionalizante, com uma escola para preparar, era uma escola não, para preparar donas de casa, como a escola doméstica. Só que era uma escola que atendia uma camada mais simples da população. E eu tinha um familiar meu, uma prima minha que morava lá em casa, que estudava lá em casa, que era do interior, e que ela estudava nessa escola. E eu fui acompanhando para essa festa de São João. E lá eu vi Carlos Alberto pela primeira vez. Foi assim, realmente foi amor à primeira vista. E vocês namoraram quanto tempo até o casamento? Olha, eu tinha 12 anos quando eu o conheci, ele tinha 15. Mas essa paixão à primeira vista foi com 12 anos? Com 12 anos. Só que nós só começamos a namorar quando eu tinha 15. Então nós namoramos dos 15 aos 19. E aos 19 nós casamos. Né? E ali onde vocês se conheceram, onde era uma escola, depois ele voltou como deputado. Pois é, imagina, né? Mas aí quando ele foi deputado, não era ali. A Assembleia era no A lugar. Assembleia era num prédio do INSS, ali em frente ao INSS, onde é hoje na Jundiaí. Ele não chegou a ocupar aquela casa. Não foi. Nessa época aí, Carlos Alberto fazia o quê? Era Nessa estudante, época, quando nós casamos, sim. Quando nós casamos, Carlos Alberto era já funcionário da Rádio Cabugi. E ele era muito inquieto, ele estudava também, né? Ele fazia o técnico comercial na Ribeira, na Escola Técnica Comercial. E fazia o bar à noite, ele estudava, ele trabalhava, ele vendia, ele era publicitário, ele vendia comerciais, ele fazia as propagandas, ele passava o dia vendendo comercial para os programas dele nas empresas, a manhã e à tarde. Ele tinha programa de manhã também, que ele participava de um programa, sempre ele tinha um programa de manhã. Teve uma época que ele ficou trabalhando só de manhã. Quando ele começou, que fez sucesso, ele começou com o bar da noite, que ele fechava a emissora, mas mesmo assim, ele fazia um programa durante o dia. Ele fechava a emissora, fazia um programa de manhã, vendia comercial e estudava à noite. Então, vocês se casaram quando ele tinha quantos anos? Ele tinha 23 anos E a eu senhora? tinha 19. 19. É. E aí, durou quanto tempo esse casamento? Esse casamento, 30 anos. 30 30 anos. Passado esse tempo em que ele fazia esse programa de rádio, como foi que ele entrou na política? Vamos assim, porque ele foi vereador, ele foi deputado estadual, foi deputado federal, foi senador. Como foi que ele entrou na política? Como foi que foram os primeiros passos? Ele na rádio, ele fazia Essa história também está no livro, a trajetória política. Tudo, tá toda essa história, tem muita coisa. Eu estou contando a vida dele toda. Então, quando ele começou como radialista, ele fazia um trabalho social, então ele fazia muitas campanhas para a compra de cadeira de rodas. As pessoas no interior angariavam dinheiro, traziam para ele comprar cadeira de rodas, que as pessoas pediam cadeira de rodas e ele doava cadeira de rodas.
Ele fazia campanha quando as pessoas vinham do interior precisando se operar e não tinham sangue, ele pedia doação de sangue. Ele fazia restauração de casas. Teve um caso da Mãe Luísa, que uma mãe perdeu os 2 filhos, que a casa incendiou. Ele fez uma campanha junto às empresas e conseguiu reconstruir a casa dessa senhora. Então, ele fazia muitas campanhas de fundo social. Quando houve enchente muito grande aqui no interior, ele fez campanhas, levou alimentos para essas pessoas que foram prejudicadas pela enchente. Então, começou a ser aí... Ele fazia esse trabalho antes de ser político. Entendi. Então, na época, Aloísio estava ainda cassado. E quando ele precisava preencher os nomes, a chapa, para a eleição de vereador. A nominata para fazer para os candidatos a vereador. E não, ele não tinha nomes, então ele pediu para o Dr. Gobá ver na rádio quem poderia emprestar um nome para complementar a chapa para concorrer. Sem nenhuma pretensão de que ele poderia ser eleito. Não, nenhuma, porque Carlos Alberto, para eles, era um simples locutor, né? E Carlos Alberto, o doutor Gobá chamou e disse: olha, Carlos Alberto, a Luiz está querendo que você autorize ele pôr o seu nome na relação dos candidatos para a convenção. Eu posso colocar? Ele disse: deixa eu dar a resposta para o senhor amanhã. Aí ele chegou em casa, conversou comigo, eu falei: ó, você já faz um trabalho social, você já faz um trabalho político. Se você se eleger, vai ser mais fácil, porque nós vamos ter mais recursos para que a gente possa ajudar mais as pessoas. Então, no dia seguinte, ele foi para o doutor Gobá e falou: pode colocar meu nome. Então, nesse pode colocar meu nome, ele foi para a convenção, foi homologar o nome dele e começou a campanha, né? Ele conseguiu a parceria com o J. Belmont, que o J. Belmont também era locutor da rádio, também era publicitário, era sócio dele na agência de propaganda que eles tinham, que era uma agência que chamava Belcar, Belmont e Não tinha essas limitações, ele podia falar no rádio o tempo inteiro, podia se apresentar. Ele falava até o dia da eleição, se ele quisesse. Então, quando conseguiu também a parceria com os terríveis, Ivan Rolim conseguiu a banda para tocar nos comícios, ele conseguiu, outro amigo emprestou um caminhão para servir de palanque. Então, eles montaram um trio elétrico improvisado e saíram nos bairros fazendo a campanha. O slogan dele era o voto da comunicação. Então, ele mandou, inclusive, uma cartinha pedindo aos ouvintes dele para que votassem nele, para ele ter a oportunidade de poder ajudar cada vez mais, e pronto. Ele foi o segundo mais votado da chapa dele nesse ano. E foi colocado ali só para compor, para compor um partido. Exatamente. E deu certo, né? 2 anos depois, ele já foi candidato a deputado estadual e foi o mais votado. Olha só, né? 2 anos depois. Foram quantos mandatos de deputado estadual? Ele não repetiu nenhum mandato, apenas o mandato de deputado federal. Ele teve meio mandato de vereador, um mandato de deputado estadual, um mandato de deputado federal, um de senador e um de deputado federal. Ou seja, uma carreira muito rápida. Em 10 anos ele percorreu todas as casas do Legislativo. É mesmo. Realmente foi. Agora, dona Miriam, a senhora conta nesse livro alguma, porque ele passou por alguns partidos, ele trocou de partidos várias vezes, ele conversou muito com Alves, com Maia, que são sempre foram as famílias poderosas na política do Rio Grande do Norte. Teve alguma rasteira, deram alguma rasteira em Carlos Alberto? A senhora conta alguns desses detalhes? Eu conto todos os detalhes dos bastidores de todas as campanhas políticas, inclusive dos acertos que eram feitos, que depois ficavam como não feitos, das coisas que eram conversadas, que depois não existiam. A senhora revelou coisas que nunca ninguém soube? Olha, nesse livro tem muitas coisas, inclusive coisas muito íntimas minhas, que nem as minhas filhas, eu nunca levei ao conhecimento delas. Eita! Olha, vai surpreender até as minhas filhas. Eu tô vendo aqui uma foto de Dona Miriam e Carlos Alberto aqui, num beijo na boca. Na lua de mel. Foi na lua de mel isso aqui? Ele era um homem romântico? É isso, muito. Desculpa, Ju, então me antecipei. Muito Alguma romântico. surpresa que a senhora lembra, assim, que ele lhe pegou de surpresa, fez alguma coisa assim, que nossa? marcou, assim, ele era muito imprevisível, muito romântico, ele gostava muito de me surpreender,
um caso que aconteceu, não, mas eu lembro do que eu fazia para ele. Eu não tinha uma vez que ele viajasse que eu não tivesse uma surpresa de uma camisola nova, de um arranjo de flores na cama. Olha. Eu sempre tinha uma coisa diferente. Eu sempre digo o seguinte, a monotonia no casal é o que leva ao desgaste da relação. Eu nunca permiti, nos 30 anos, dos 28 anos, porque depois da doença dele realmente foi muito difícil a gente manter esse romantismo. Não tinha, porque era muito era mais cuidado do que romance. Era cuidado mesmo, cuidado, não era nem um cuidado de companheiro, era um cuidado materno, né? Por aquele companheiro que tinha sido meu companheiro a vida inteira, o pai das minhas filhas. Agora, dona Miriam, ele era romântico, tinha todo esse amor. Agora, como é que a senhora lidava com... Carlos Alberto, com certeza, era uma pessoa muito comunicativa, e aquela coisa das mulheres, o assédio das mulheres para o comunicador, que fazia sucesso, para o político em ascensão. Galã. Como é que a senhora lidava com isso? Minha amada, o problema é o seguinte, a primeira campanha de vereador para mim foi chocante, porque o primeiro dia eu estava grávida de Rose na campanha dele. Eu participei da campanha. Rose, a segunda filha. A minha segunda filha. E eu estava de 7 meses de grávida. Você imagina uma mulher de 7 meses de grávida, como ela não tem muita sensualidade, né? Aquele barrigão, aquela dificuldade de se locomover. E eu fiz uma barriga imensa de Rose. E o pai dele chegou em Natal e me pediu para que eu acompanhasse no comício. Era um comício ali pro lado das Rocas. E eu fui com ele. Quando terminou o comício, que eu vi aquela multidão, as mulheres rasgando ele, de pendurada no pescoço, beijando tudo quanto era lugar. Porque naquela época político era querido. Era querido. Querido e respeitado. Resultado, eu fiquei em estado de choque e prometi para mim mesma que eu nunca mais iria pro comício dele. E terminou a campanha de vereador, não fui mais a nenhum. Achou melhor botar venda nos olhos para essa parte? Muito melhor. O que é que eu fazia quando começava a campanha? A primeira coisa que eu chegava, ele passou na convenção, chegava em casa, eu me dei a aliança. Guardava a aliança. Porque eu sabia que aquela aliança, muitas vezes, aquela eleitora criava uma fantasia de um dia Carlos Alberto poder ser o marido delas. E eu queria era o voto delas, né? Então, se ele a aliança atrapalhava, me dê a aliança. Eu guardava e só voltava. Olha, dia do resultado, ganhou, pega a aliança de volta. E de noite eu já casava de novo. Mas o mais chocante para mim foi na campanha de deputado estadual. Nós chegamos em Lagoa Seca. Bairro de Lagoa Seca? Bairro de Lagoa Seca. Certo. Nós chegamos no bairro de Lagoa Seca, é um comício marcado, muita gente. E tinha uma senhora que ia nos receber. E eu cheguei lá muito antes dele, me apresentei e fiquei lá esperando, né, que ele chegasse. E a senhora sabia que eu era mulher de Carlos Alberto. Naquela época ninguém me conhecia, né, porque eu era muito reservada, eu não aparecia em canto nenhum, apesar dele falar muito no rádio, mas a pessoa física de Miriam, ninguém sabia quem era. Então, não tinha Instagram, não tinha Facebook. Não tinha nada, né? Então eu cheguei, fiquei sentadinha ali na casa da mulher na sala, daqui a pouco Carlos Alberto entra. E sai uma mulher enlouquecida, de pendura no pescoço dele, e taca-lhe o beijo na boca. E eu fiquei assim, pasma, né? Paralisada, não sabia o que eu fizesse. E ele olhando pra mim apavorado, né? E eu tranquila e calma. Ele terminou, ela beijou. Aí chamaram, e agora? O deputado do povo, Carlos Alberto. Aí Carlos Alberto sobe, todo mundo correu lá pro palanque junto com ele, e eu fiquei sentada, porque quando eu acompanhava, eu nem sempre ficava colado com ele, eu ficava percebendo o que estava acontecendo ao redor, o que estava nos bastidores, o que as pessoas estavam comentando nos bastidores. Então eu ficava ouvindo o que ele estava dizendo, para depois, quando eu chegava em casa, eu fazia as minhas críticas e os meus comentários. E a moça, depois que ele subiu, ela veio aflita, né? Aí olhou para mim e falou assim, você não vai subir não? Eu disse, não, eu vou ficar aqui. Ela disse, aí a mulher, a dona da casa disse, mas ela é a esposa dele. Essa pobre criatura ficou tão desconcertada. Me pediu meu perdão, você não tem noção, me desculpa, eu não faço aquilo por maldade, é porque eu amo demais ele, e eu não consigo me conter quando eu encontro com ele, eu tenho que beijar ele dos pés à cabeça. Mas a senhora queria o voto. Mas eu imagino, eu disse, minha filha, não se preocupe, eu entendo perfeitamente. Então essa compreensão, esse companheirismo, acima de tudo, foi o segredo do sucesso do casamento de vocês? Eu acho que sim, porque assim, a mulher de um político, ou você se alia a ele, ou você participa diretamente com ele, ou você é escanteada. Porque assim, ou você muito forma difícil. Uma equipe, né? Exatamente. Eu tentava ser a mais discreta possível, mas assim,
ele no lugar dele, com todo cuidado, se as mulheres chegavam para abraçar, para beijar, eu deixava tranquilamente, você pode ficar sossegado. Eu virava a vista para não olhar, para não dar palpitação. Mas depois eu ficava muito bem e achava ótimo, porque as mulheres eram todas apaixonadas por ele. Agora, dona Miriam, o senador Carlos Alberto, na época, acho que ele era senador, ele conseguiu trazer para o Rio Grande do Norte a televisão, a TV Ponta Negra, né? Foi aí um acordo com o presidente Figueiredo, né? Como foi que ele trouxe a TV Ponta Negra para o Rio Grande do Norte? A concessão da TV Ponta Negra realmente foi um acidente de percurso. Porque na época o presidente Figueiredo veio ao Rio Grande do Norte para inaugurar a barragem Armando Gonçalves Ribeiro. E quando ele chegou em Natal, ele tinha combinado, inclusive, com o Carlos Alberto, de vir tomar café no dia seguinte, no hotel, ele estava no Hotel Reis Magos. E quando o Carlos Alberto, de manhã, amanheceu o dia, que eu peguei o jornal, que abri o jornal, na primeira página, estava uma foto da nossa casa, assim, aparecia, dizia assim, com que dinheiro Carlos Alberto comprou esta mansão? E a matéria era bem... Que jornal era esse? O Diário de Natal. O Diário de Natal. Então, assim, a matéria tinha um fundo de maldade, era para deixar ele numa situação de constrangimento com o presidente. O presidente estava na cidade, se sabia que o presidente ia ver os jornais, ou pelo menos ia ter a notícia das matérias que saíram no jornal. E quando ele viu, ele disse, eu não vou ao encontro do presidente. Eu falei, isso corresponde à verdade? Eu disse, nós compramos uma casa financiada, que era de um funcionário da Caixa Econômica, nós só assumimos a dívida do funcionário da Caixa Econômica. Ora, o funcionário da Caixa Econômica, que deveria ganhar 3 ou 4 salários mínimos, podia ter uma casa dessa? Como é que senador não podia ter uma casa dessa, né? Então, nós compramos a casa financiada. Aliás, assumimos o financiamento que já existia. E quando o Carlos Alberto chegou, eu disse, não, você vai se arrumar e você vai ao encontro com o presidente. Você não vai ficar em casa por conta disso. Senão, aí eles vão achar que realmente essa matéria é verdadeira. É verdade, né? Então, ele se arrumou e foi quando chegou, encontrou com o ministro Venturini e Otávio Medeiros, que disseram para ele, o presidente já viu a matéria, ele está esperando você. Ele ficou aflitíssimo, né? Quando ele entrou, ele falou assim, meu filho, porque ele dizia, chamar Carlos Alberto de minuto, de menino, de filho, meu filho, essa classe política aqui não lhe engole, não é? Pois eu vou lhe dar um veículo de comunicação para você poder se defender. Quando você chegar em Brasília, me procure, que eu vou lhe dar um veículo de comunicação. Aí ele rebateu para o presidente, mesmo que seja uma rádio do interior, eu vou ficar muito feliz, porque meu sonho é ter uma rádio. Ele achava que o presidente ia dar uma rádio para ele. Uma concessão, né? De uma rádio. Que ele sempre foi locutor, né? Ele sempre foi locutor, sempre trabalhou em rádio. Então, quando ele chegou em Brasília, o presidente disse, procure Haroldo Matos. Quando o Carlos Alberto procurou Haroldo Matos, que na época era o ministro das comunicações, ele disse, o presidente me disse que quer lhe dar uma concessão de uma televisão. Mas acabou de ter licitação lá, você vai ter que comprar os papéis dos que participaram da licitação. Você não pode mais participar da licitação. Os papéis já foram, já tem os participantes, já participaram. Aí ele veio para Natal, as licitações tinham participado Aloísio, Zé Agripino, Geraldo Melo, os Diários Associados e um grupo com Haroldo Azevedo. Então, a única empresa que ele viu a possibilidade de conseguir comprar os papéis era o Diários Associados, porque com todas essas forças políticas que existiam no Estado, que já tinham participado das licitações, ele convenceu o doutor Luiz Maria Alves de que ele não teria quase nenhuma chance de conseguir. E Luiz Maria Alves vendeu as cotas para ele. As cotas não, as ações, o papel que tinha participado, né? Que não era a televisão. Dava o direito a ter um canal. Que dava o direito a concorrer até um canal. Era a licitação. Miriam, só um minutinho aqui, rapidinho, só mandar um recado aqui pro povo, não pode ficar só. Josiane, boa noite, Juliana Eugênio, Marquinhos, historiador, tá aqui, a Marinês, Deus abençoe cada um de vocês, o Christian Grey, que tá reclamando que a gente não leu os recados do Facebook, estou lendo, Christian Grey, a Super Rádio, é o que diz o Sérgio Souza, o Edvan tá dizendo, Dona Miriam, admiro muito a sua força, ansioso para ler seu livro, beijão para a senhora, o Edvan do Santarém. Eugênio. A Terezinha Bezerra disse, oi, boa noite, Dona Miriam, eu acompanhei
tudo isso que a senhora está falando, e é verdade, ele ia nas cidades do interior num fusquinha e acompanhou toda a trajetória de vida do político que ele foi. Olha, muita gente acompanhando. A gente já está no final. Se a senhora autorizar, a gente vai até a hora do Brasil. A gente não liga, não. Pode não dar multa. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta. A senhora ainda... quando ele faleceu, eu imagino que tenha sido uma dor muito grande, né? Mas a senhora ainda cultiva esse amor, porque a senhora colocou aqui no livro Amor Sem Limites. Que amor é esse? É um amor imenso. Ainda hoje. Um amor que vai para a eternidade. No livro, inclusive, tem muitas fotos, e tem uma foto que assim me chamou a atenção quando eu vi, que foi uma foto dele saindo numa maca do plenário da Câmara dos Deputados. Já foi uma fase terminal da vida dele, que ele era deputado? Não, foi quando esse desmaio ele teve no plenário. Ele estava discutindo com o Chico Vigilante sobre a reeleição de Fernando Henrique Cardoso, e ele passou mal. E foi levado para o serviço médico da Câmara, que era colado com o plenário, e de lá eles levaram para o Hospital Santa Lúcia, porque foi eles aí achavam que era um descobriram a infarto. doença dele. Aí, a partir daí, começaram as pesquisas da doença. Nós levamos 6 meses para poder descobrir. Foi o primeiro sintoma. Foi o primeiro sintoma. Dona Miriam, esse livro, O Amor Sem Limites, vai ser lançado, né? O Amor Sem Limites, Minha Vida com Carlos Alberto, vai ser lançado quando? Como é que as pessoas podem ir? Onde é que vai ser? Olha, será lançado na próxima quinta-feira, depois dia de amanhã. 15, depois de amanhã, dia Sim. 15, na Academia Norte Rio Grandense de Letras, a partir das 5 da tarde. Por que 5 da tarde? Porque as pessoas mais idosas agora estão com receio de sair à noite de casa. Isso. Então eu botei às 5 da tarde para as pessoas que querem ainda estar com o dia claro, sair, né, até às 9 da noite. Fica onde a Academia de Fica Letras? na rua Mipibu, 443, entre as ruas, entre as avenidas Prudente de Moraes e Floriano Peixoto. Mas 5 da tarde, quem puder ir às 6, quem puder ir às 7, continua lá, né? Continua, das 5 às 9. A orelha do livro foi escrita, estou vendo aí, pelo ex-governador Geraldo Melo. Era aliado de Carlos Alberto. Doutor Geraldo foi o último político que deu uma legenda para Carlos Alberto disputar uma eleição numa cadeira de rodas. Por isso que eu o escolhi para fazer a orelha do livro. Uma forma de agradecer. Gente, Exatamente. o tempo aqui acabou, o livro é enorme, então a única oportunidade que vocês têm de saber toda a história de Carlos Alberto é ir lá no lançamento. Depois comprar o livro, de ler tudo, porque vale muito a pena. Tem depoimento das filhas, Micarla, Rose e Cada filha Priscila, tem um capítulo. e da única neta que E ele Maria conheceu, Eduarda, que é Duda, Maria Eduarda, que hoje trabalha Bicha aqui na gata. Tá linda. Bicha gata. Tá lindo. Família muito Família linda. bonita, na Graças verdade. Dona né? Miriam, muito obrigado. Eu que tenho que agradecer esse espaço que vocês me deram hoje, realmente está sendo um momento muito especial para mim. Minha alma está assim, saltitante de felicidade, né? Porque esse é o grande legado que eu estou deixando para os meus filhos, para as minhas filhas, para os meus netos, para o povo do Rio Grande do Norte, porque está aqui a história de um grande homem, de um grande político, de um grande comunicador. Né? Vai lotar isso, tem não pode esperar. Tem Sucesso. muita. Eu queria falar só da intimidade de Carlos Alberto, na família. Mas é impossível falar de Carlos Alberto e não falar do político e do comunicador. A né? família dele era o povo, né? Exatamente. Todo E a família mundo. dele era o povo Inclusive mesmo. tem umas histórias que às vezes ele deixava no Natal, o povo pegava a ceia, não quero ceia não, pegava a ceia, deixava o povo lá da casa sem ceia e levava a ceia para entregar pro povo na rua. Aconteceu Tem isso. essas histórias, tem até uns traumas aí de uma tem filha isso de Carlos aqui, Alberto. tem Tem isso isso aqui aqui, também? Tá no tem, livro? tem. Eita, Quando eu danado. trabalhei na TV Ponta Negra, eu roo as unhas, sabe, Thaís? Aí todo mundo dizia assim, olha, se Carlos Alberto ainda fosse vivo, você não trabalhava aqui na TV Ponta Negra, porque ele tinha horror à mulher de unha ruída. Aí eu Unha só mal acredito, feita, ele gente. olhava. Era isso? Ele era muito exigente, ele era os pormenores. Incrível. Teve até um fato terrível que eu fiquei muito chocada, porque a mulher de um funcionário nosso foi visitar o nosso funcionário e ela tinha muito ciúme dele. E ela muito descuidada. Ela era daquelas pessoas muito evangélicas, muito que Sem vaidade, muitos rigores. E que não cortava o cabelo, e que não raspava as axilas, não raspava as pernas. E ele chegou e olhou para ela e disse, a senhora acha, olha, seu marido trabalha com essas mulheres lindas aqui. Como é que ele chega em casa e encontra um negócio desse? O que ele vai fazer? Ele vai sair de casa, porque não tem como. Ai, meu Eu queria Deus. um buraco para me enfiar. Né? Agora, olha, essa vaidade toda, esse bom gosto todo que ele tinha, ele ia amar ver nesse lançamento o vestido que Dona Miriam vai vestir. Que eu já Eita, vi. você já viu, é? Já Tá vi. sabendo de Primeiríssima mão. Gente, é o Eu só seguinte, verei lá. 7 horas e 3 minutos. Já extrapolamos Hora de o partir. momento
Muito obrigada, dona Miriam, mais uma vez. Fico feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Pois é, tem muito mais histórias, não é só o livro vai muitas contar. Histórias, muitas histórias. Tchau, Thaísa! Tchau, e até amanhã. acesse Aguardo vocês, por favor, quinta-feira, a partir das 5. E acesse www.thaisagalvão.com.br. Boa noite, obrigada pela audiência, até amanhã. É. Nossa, no limite, hein?